Então vamos ao que interessa, que essa live aqui vai estar muito top. E o assunto da live de hoje, como eu já tinha comentado com vocês, né, é qual equipamento começar no Book Rural. E, gente, assim, ó, o Book Rural, ele é muito legal porque tu não precisa investir muito no início, tá? Tu pode começar com o equipamento que tu tem. Sempre lembrando que tu precisa ter em mente que tu precisa ir melhorando cada vez mais o teu equipamento, melhorando, comprando mais lentes de maior qualidade, de mais qualidade, uma câmera de mais qualidade, mas que sim, tu pode começar com equipamento básico sim, tá? E o equipamento básico, por exemplo, a primeira coisa que tu precisa saber, a primeira variável, diríamos assim, é que tu precisa ter quanto tu vai investir. Quanto é que tu tem para investir para te começar a procurar a câmera e lente dentro do teu orçamento, né? Não adianta tu querer assim, eu quero uma full frame top de linha, tá, mas e tu tem essa grana para investir? Porque vão ter outras coisas que tu vai ter que precisar investir também, né? E que são necessárias para que tu faça a tua fotografia. Então, tem que colocar aí, eu sou a pessoa ali que tem a coisa organizada, né? Que gosta aqui de números, apesar de eu não gosto de números, mas eles são importantes, então a gente tem que lidar com eles. Então, tu precisa saber quanto tu quer investir. É a primeira coisa, tá? E aí tu tem 3 opções. No caso das câmeras, tu tem 3 opções. A primeira opção são as câmeras de entrada. As câmeras de entrada, elas são as câmeras mais acessíveis e elas são mais acessíveis porque sim, elas têm menos recurso. Mas dá pra fazer Book Rural? Dá pra fazer Book Rural. Dá pra fazer, tá? Para começar, eu recomendo as câmeras de entrada. E por que eu não recomendo uma câmera top? Porque eu quero que tu aprenda a lidar com a câmera. E primeiro de tudo, tu tem que treinar o teu olhar. E outra, não só aprender, mas como eu já disse, tu tem outros investimentos para fazer. Uma coisa que está aqui na minha frente agora, ó, por exemplo, é um monitor. Um monitor, gente, ninguém pensa que tem que comprar monitor quando começa na fotografia. E o monitor é fundamental, por quê? Porque tu vai lá, regula teu ISO, a abertura do diafragma, a velocidade, tu configura a tua câmera, o balanço de branco, tudo bonitinho, tu chega, coloca num monitor qualquer, as cores saem alteradas, né? Pode alterar a cor, um monitor mal calibrado, um monitor que não tem qualidade, às vezes de notebook mesmo, fica tudo, né? E aí quando tu vai imprimir, como é que tu vai entregar? Ou tu entrega a pessoa as fotos, mas no meu computador tem uma cor diferente. Acontece isso, né, gente? Da pessoa diz, mas no meu computador a cor tá diferente. Mas o que não vai mentir pra ti? É quando tu imprimir a foto. Então, olha só, por isso que eu digo, começa com uma câmera básica, porque vão ter outras coisas que tu vai precisar investir. E falando das câmeras básicas, são as câmeras de entrada. As câmeras de entrada, elas têm um valor mais baixo, tá? E elas têm menos recursos, né? Elas são câmeras que têm menos recursos, por exemplo, de velocidade, de ISO, até tem assim um ISO alto, mas o que acontece? Tu pode até usar o ISO alto, mas vai ter mais ruído no ISO, vai ter menos qualidade usando um ISO alto, né? Porque assim, ó, as câmeras mais caras, as câmeras mais tops, elas permitem que tu use um ISO mais alto sem perder qualidade na fotografia. Já as câmeras de entrada, elas não vão permitir que tu use esse ISO muito alto, né? Então, elas são mais baratas sim, por causa de alguns recursos que tem nelas, que elas são limitadas. Outra coisa, o sensor delas é menor, tá? E o que é o sensor? O sensor, ele representa a mesma coisa que o filme, tá? Antigamente, eu que sou do tempo de antigamente, né? A gente fotografa aí há mais de 20 anos, e eu comecei com um filme. E os filmes, eles eram 35 milímetros, eles eram pequenos assim, e tinha os outros 120 milímetros, né? Que são filmes bem maiores, que a qualidade da fotografia era fantástica. A mesma coisa com o sensor. Então, o sensor full frame, o sensor mais top, claro que tem sensores maiores, mas hoje, no geral, o full frame é o tamanho mais próximo do filme. Então, é o que tem a qualidade maior, tá? E no caso da câmera de entrada, o sensor é menor. Na medida que o sensor vai aumentando a qualidade da tua fotografia. Então, às vezes, tu vai comprar uma câmera, tu vai ver lá a quantidade de pixel e tudo mais, tu tem que ver o tamanho do sensor,
tá? Não, isso que vai influenciar diretamente na qualidade da tua fotografia, tá bom? Então, câmeras de entrada são as mais econômicas e são câmeras que tu vai aprender a treinar o teu olhar para depois migrar para algo mais, né? E começar pelas câmeras de entrada, porque tu vai ter outros investimentos para fazer e que são importantes e fundamentais para começar na fotografia. Tá? Depois das câmeras de entrada, nós temos as câmeras cropadas. As câmeras cropadas, elas têm mais qualidade de imagem, elas têm um sensor maior também, e elas trazem mais recursos nas câmeras e elas sim são mais caras, tá? Quando tu for para uma câmera de entrada, aí eu já recomendo que tu compre uma lente full frame. Porque aí tu vai ter mais qualidade. E as lentes full frame de qualidade, eu tenho lentes aqui que eu comprei da época que eu tinha minha câmera cropada. Eu ainda tenho as lentes. Uma lente bem cuidada, bem protegida, né? Porque lente tem aquele problema de fungo, não pode pegar umidade, né? Tem todos esses cuidados. Uma lente bem cuidada, tu vai ter essa lente aí por muito tempo, tá? Tu vai ter por anos. Eu tenho há 10 anos a minha 70-200 ali, maravilhosa, fantástica e super, né, tá ótima. Ela tá ótima, bem conservada. Então, tu já pode, quando tu passar por uma câmera de entrada, que daí tu já vai investir um pouquinho mais e, consequentemente, quando tu investir mais, tu vai aumentar o teu preço também, porque a tua fotografia vai dar diríamos, ela sobe mais um degrau aí na qualidade da tua fotografia. E aí, consequentemente, tu precisa cobrar um pouco mais também. E essa questão também, por que eu digo investir menos no início? Porque no início a gente cobra menos, gente. A gente cobra menos porque a gente está aprendendo. Então tem muita coisa, fotografia é muito treino. Quanto mais tu treinar, mais tu vai aprender. Mais tu vai dominar a fotografia, tá? Então, assim, a fotografia é treino. Treina com menos, tá? Começa com menos e aí depois tu vai migrando. Depois das câmeras de entrada, aí tu vai partir para top, que seria a full frame. A full frame, o próprio nome diz, né? É um quadro cheio. Ela pega todo o tamanho do sensor, ela é um sensor maior e ela já não tem aquele fator de corte que tem nas câmeras cropadas. E essa questão do fator de corte, ela parece ser difícil, mas não é, tá, gente? Depois que a gente pega, assim, o jeitinho, o fator de corte é, por exemplo, tu vai usar uma lente full frame, tá? Numa câmera cropada. Tu vai, por exemplo, se tu pegar uma 50 milímetros, uma lente 50 milímetros, numa câmera cropada, tu tem que multiplicar. No caso da Canon, tu multiplica por 1,6 o valor da lente ali. Tu pega os 50 vezes 1,6, eu até fiz uma colinha aqui para ver quanto é que dá. Na Nikon, na Canon, né, tu multiplica por 1,6, ela vai ficar uma lente 80 milímetros. Não que ela vai se tornar zoom, mas o ângulo dela vai ser menor, tá? E aí ela vai ter a visão de uma lente, o ângulo de visão de uma lente 80 milímetros. Então ela vai fechar, ela não vai ser 50. Ela só vai ser 50 numa câmera full frame, tá? Anota aí, uma lente 50 milímetros full frame numa câmera cropada, ela corta um pouco, tá? Tu multiplica os milímetros da câmera por 1,6 e na Nikon por 1,5. Então, uma 50 milímetros. Na Canon, ela fica 80 milímetros e na Nikon, ela fica 75 milímetros, tá? Então, ela diminui o ângulo de visão dela. E já na full frame, se tu tem uma lente 100 milímetros, vai ser 100 milímetros. Se tu tem uma lente 200 milímetros, ela vai ser 200 milímetros, né? Lentes full frame também nas câmeras full frame, né? Então, a minha recomendação é quando tu estiver comprando, né, uma lente, investe primeiro na lente, depois na câmera. No caso, assim, compra, então, uma câmera cropada, investe numa lente full frame, se tu tem essa grana para começar, né? E aí, porque essa lente full frame, ela é de mais qualidade e quando tu for trocar de câmera, tu já tem a lente. E as lentes, elas duram muito. Outra coisa, gente, que eu tenho, assim, ó, tem gente que coleciona equipamento. Eu não coleciono equipamento.
Eu acho que tu tem que ter o que, por exemplo, eu sempre tenho uma câmera reserva, tá? E geralmente eu nunca precisei usar. Nunca precisei usar, mas eu preciso ter ela ali, sabe? Ela fica lá, tá ali paradinha, eu não uso, mas eu tenho uma câmera reserva, tá? Hoje eu trabalho com uma câmera reserva porque eu acho muito compromisso de acordo com os valores, né, que eu cobro, e eu sempre vi a minha fotografia com muito compromisso, com algo muito sério, sabe? Com muito respeito e com, sabe, algo muito sério mesmo, né? Geralmente quem usa uma câmera assim, uma câmera extra é quem faz eventos, porque um evento ele não se repete, né? Um ensaio tu até pode repetir, né? Não é um evento, né? Um casamento, imagina como é, não repete um casamento. Então, né? Quem trabalha com eventos geralmente tem. E como eu vim dessa cultura de evento, né? Antes eu fotografava evento, eu continuei com a minha câmerazinha ali reserva. E se tu puder, eu recomendo uma câmera mais barata. A minha é uma câmera cropada, né? Porque em último caso eu pego a minha cropada, né? E uso ela. Então, eu recomendo aí que seja uma meta pra ti, né? Ou de repente, quando tu for migrar, comprar uma outra câmera, deixa aquela tua câmera anterior guardadinha ali, né? Pra que tu consiga recorrer a ela e ter uma segunda câmera, uma segunda opção. Porque eu levo muito a sério essa questão do cliente ter vindo até mim, me contratado e tudo mais, eu levo com muito respeito, com muita seriedade. Então eu prefiro ter esse compromisso garantido, né? Mas nunca precisei usar, tá, gente? Então essas questões da câmera é o meu conselho pra ti, a minha sugestão, que tu comece com uma lente, com uma câmera de entrada, com o objetivo de ir para uma cropada e com o objetivo de chegar na full frame. Quando tu chegar na full frame, tu já tá cobrando muito mais, tu já tá muito mais seguro daquilo que tu tá fazendo, né? Tu já tá garantindo uma qualidade também ali pro teu cliente, e isso é muito bacana, né? Ter esses objetivos assim de troca de equipamento, né? De ir migrando, mas também não ficar colecionando equipamento, né? Tem fotógrafos aí que eu conheço que tem 30 lentes, que tem 5, 6 câmeras, eu não vejo necessidade nenhuma, né? Eu tenho eu acho que uma pegada mais minimalista, né? Pra mim, o que eu tenho que usar. Ela não tem que estar parada, né? E eu uso tudo que eu tenho. Eu levo todas as minhas lentes, né? Eu tenho 50mm, eu tenho 35mm, eu tenho uma 24-105 e eu tenho uma 70-200. Eu uso todas. Às vezes eu faço um ensaio com uma só, né? Tô ali dependendo do ensaio. Às vezes eu faço um ensaio com duas, né? Eu gosto muito da minha 35mm, que é uma lente fixa. E agora eu vou entrar na questão das lentes, que foi outra pergunta que me trouxeram. Carla, o que tu recomenda? Lente fixa ou lente zoom? Olha, gente, se tu tá iniciando, eu recomendo uma lente zoom. Por quê? Porque ela é mais versátil, né? E também uma lente de um alcance dinâmico maior. O que é uma lente de um alcance dinâmico maior? É uma lente, por exemplo, a partir de 80mm, 100mm, 200, 300, ela tem um alcance dinâmico maior, né? E por que nós, do Book Rural, precisamos disso? Porque a pessoa está em cima de um cavalo, andando muitas vezes, né? Não todas, mas assim, ela tem um outro elemento com ela, que é o cavalo, e que que a gente não vai chegar perto, a gente vai fazer sim fotos de retrato, né? Fotos mais fechadas, mas no Book Rural, ele tem essa característica de pegar fotos mais angulares, pegar fotos com ambiente, pegar fotos distantes, pegar mais campo, pegar mais a fazenda, entendeu? Então tem mais essa pegada da composição dentro de uma fotografia. Então eu recomendo para ti que tu tenha a princípio uma lente zoom, tá? Ou uma 24-105, que é uma lente muito versátil, a 24-105, porque no 105 tu tem um bom zoom e no 24 tu tem um ângulo bem bom. Isso eu tô falando usando uma câmera full frame, né? Se tu tem uma câmera cropada aí tu vai ter menos ângulo de visão e mais alcance dinâmico também, né? O alcance dinâmico seria um número maior, o ângulo de visão seria um número menor, no caso 24, né? Então, eu recomendo uma lente zoom para te começar,
tá? Ah, Carla, mas eu posso começar com a lente do kit? Pode começar com a lente do kit. Mas com a lente do kit, tu também vai sentir algumas limitações. E eu quero que tu sinta essas limitações. Por quê? Porque aí tu vai saber o que tu quer. Não adianta alguém te dizer assim, ah, compra tal lente porque tal lente é boa. Tem gente que compra e não se acerta com a lente, né? Ou experimenta uma lente, ou pede emprestado. Essa questão de pedir emprestado também eu vou trazer agora pra vocês. Se tu não comprou o teu equipamento ainda, eu recomendo que tu compre o teu equipamento da mesma marca de um amigo teu. Sabe por quê, gente? Porque assim, ó, se der um problema, tu tem pra quem recorrer, sabe? Aqui em Santa Maria, uma vez teve um evento aqui, né? E veio uma pessoa, um cara representante da Nikon aqui. E aí, tava todo mundo lá no evento e tal. E o cara perguntou assim, que estranho, eu queria descobrir por que você só usa um Canon, né? E aí, eu muito metida, levantei a mão e disse, porque é o que todo mundo tem, né? E o primeiro cara que comprou uma câmera digital em Santa Maria comprou Canon. Aí todo mundo comprou Canon. Porque era novidade, ninguém sabia, né, como é que lidava com o digital, né, era tudo novo. Então o primeiro que comprou foi todo mundo comprar. Então aqui em Santa Maria a Canon domina, não que não tenha Nikon, né, mas a Canon domina. Então a minha dica pra ti, se tu não comprou teu equipamento ainda, compra o equipamento que tem algum conhecido, algum amigo teu, porque é importante a gente ter amigos fotógrafos, né? Isso é super importante. Não olha como concorrente, gente, porque cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua essência dentro da fotografia, né? Então não vê como concorrente. Aliás, até alguns concorrentes são bons porque a gente se mexe, né? Quando vê assim, chega o cara ali, tá fazendo uma foto muito massa, e aí tu vai começar a olhar assim, nossa, as fotos dele tão boas, eu vou investir em alguma coisa para me melhorar, eu tenho que buscar um conhecimento aí, eu vou ter que investir em algo para mim me destacar, porque aquele cara tá se destacando muito. Então, o concorrente também é bom, tá? Mas sejam amigos dos concorrentes também, porque numa hora pode precisar. Até teve um seguidor meu um dia que botou lá no grupo e disse, socorro, deu problema na minha câmera, e ele usava Nikon. E aí eu disse, infelizmente não vou poder te socorrer, né? E já aconteceu, né, da gente socorrer alguns colegas aí, principalmente em eventos. Mas às vezes dá um problema no teu ensaio e aí tu tem outro ensaio agendado, né? É importante que tu tenha amigos aí com equipamento da mesma marca que o teu para recorrer a eles também. Tá, gente? E também, falando na questão das lentes, é outra coisa bem importante. Uma característica do book rural é o seguinte, ó. Lentes angulares, tá? Por exemplo, tem a lente do kit, né? Aquela que vem 1855, que todo mundo tem. A lente angular, ela é uma lente que ela distorce, tá? Aí tu tá lá fotografando tua cliente e tudo mais, e aí tu puxa lá no 18 e chega perto. O que vai acontecer? Tu vai distorcer a cliente, tu pode distorcer a cliente, porque a lente angular, ela dá uma esticada nas bordas dela, né? E as que não esticam, elas são extremamente caras, né? As que não tem distorção, tá? Então, eu recomendo que tu, quando tiver com uma lente angular, tenha esse cuidado. Porque já aconteceu comigo, né? Tem gente que me traz isso. Carla, mas o cavalo ficou estranho. Sim, ficou, porque ele ficou com a cabeça espichada. Ele ficou com a cabeça desse tamanho, assim. Ficou, parece sei lá, ele espicha a cabeça do cavalo. E pode distorcer a pessoa também. Mas o cavalo, ele aparece muito mais, né? Então, quando tu chega perto com uma lente angular, tenha esse cuidado quando tu for fotografar, né, com o cavalo ali, porque ele dá essa distorcida, tá, gente? Então, cuidado com essa questão das lentes. E por isso eu recomendo uma lente zoom, porque aí tu pode puxar mais, né? Tu pode estar mais distante e trazer o teu cliente mais para perto, puxando com zoom. Com zoom ela é mais versátil, assim, para te usar, né? Por exemplo, às vezes eu faço uma cliente andando a cavalo, e ela tá longe, né? Eu puxo o zoom no 200, faço uma foto mais fechada, eu abro no 70, faço uma foto mais aberta. Ali eu já fiz vários ângulos, porque eu gosto de variar bastante o meu ensaio. Eu não tiro, 40 fotos da mesma pose da pessoa. Não, eu vou ali
e tiro as fotos mais assertivas possível, né? Eu tiro no máximo 3 só para conferir o foco, né? Para dar essa pegar bem direitinho o foco e vou variando. Então vario o ângulo de visão, faço mais angular, faço mais fechada, faço média. Quem é meu aluno sabe, né, dos planos aí que a gente faz, que tem tudo lá dentro do curso, como fazer o roteiro, né, como fazer a composição e tudo anotadinho ali, né, tudo direitinho, tem tudo lá dentro do curso explicadinho sobre essas questões para a gente poder variar bastante para o cliente. Por quê? Por que variar? Porque qual é o nosso objetivo, gente? Vender, né? E o cliente não vai comprar uma foto igual. Ele vai comprar uma foto diferente. Então, a gente precisa variar bastante, que nosso objetivo, sim, é a venda, né? É entregar o nosso melhor e que o cliente tenha o melhor. Não é uma foto de lado, outro olhando, Não tem graça nenhuma isso, sabe? Um olhando para baixo, outro olhando para cima, outro olhando para... Não, o negócio é variar bem. Variar ângulo, variar a posição, tirar foto mais de cima, mais de baixo, né? Tudo isso lá eu explico direitinho no curso para que a gente tenha bastante opções aí para dar para o cliente, tá, gente? Então, essa questão das lentes é basicamente isso. E outra questão, gente, que foi a Cris que me trouxe essa questão... agora a gente estava conversando, né? E ela disse, Carla, tem uma questão que eu gostaria de saber, né? A Cris é uma seguidora minha e se Deus quiser vai ser minha cliente também, né, Cris? Não sei se ela tá por aí, mas enfim, a importância que eu já falei na live anterior, né? Que a gente falou de precificação, a importância de ter um negócio legalizado. E por que eu digo isso? É importante, gente, que quando tu começa na fotografia, que tu veja, que a gente já falou na live anterior, que tu veja a tua fotografia como um negócio, tá? Ela sendo um negócio, ela precisa ser legal. E ela sendo legalizada, tu pode começar com uma MEI, por exemplo, né? Tu vai abrir tua MEI, né? Ou tua ME, né? A microempresa, depende do teu faturamento aí. E tu vai abrir. E também outro detalhe importante é separar as contas. E como fazer isso? Separar a conta mesmo, não só no papel. Não, tu ter uma conta jurídica e tu ter uma conta física. Eu não sei, também a tua conta física hoje em dia é super fácil de fazer, né? A gente, inclusive, tem contas digitais agora, jurídica também. E a conta digital é uma beleza. É uma beleza porque tu não paga TED, tu não paga tarifa, é uma beleza. Então eu recomendo aí, não vou ficar fazendo propaganda de banco, mas tem contas digitais que tem tanto física quanto jurídica que tu pode fazer. E para quem tá começando, é bom começar economizando, né? Começar assim, ninguém gosta de pagar tarifa. Eu não gosto, não tá mais na moda essa coisa de pagar tarifa. Infelizmente eu ainda tenho que pagar, né? O banco que eu tenho conta jurídica, ele me cobra tarifa e não é um banco digital. Mas, e qual é a vantagem também? Por exemplo, a questão dos bancos digitais é uma opção, mas eu não sei te dizer quanto a, por exemplo, tu conseguir um empréstimo com juro mais acessível, né? Porque quando tu tem uma conta jurídica, os juros para pessoa jurídica são menores, né? Então, se tu quer, por exemplo, eu quero migrar de equipamento, quero pedir um financiamento, alguma coisa assim, até eu não recomendo muito, eu recomendo que tu economize e pague à vista, porque aí tu vai ganhar dinheiro, tá? Mas se há essa necessidade, ou às vezes aconteceu algum problema mesmo, né? Algum imprevisto e que tu precise, a conta jurídica, ela vai te dar essa possibilidade, né? De um juro mais baixo e também para te conseguir te organizar financeiramente nessa questão também. Porque aí tu não vai misturar. O teu cliente vai te pagar, vai para a conta jurídica, né? Depois tu vai fazer pagar o imposto ali, o imposto de renda e tudo mais que precisa no final do ano, né? No início do ano. Então tu vai saber o que é teu físico e o que é o jurídico, porque as continhas estão separadas para te organizar. E vai ficar bonito, gente, porque assim, ó, quando alguém vai depositar para ti, ele vai depositar para um CNPJ. E isso tem outro detalhezinho, isso agrega valor.
Porque a pessoa, ela passa a te ver com mais respeito. Tu não é um fotógrafo qualquer com uma câmera. Não, tu é uma empresa organizada, que tem CNPJ. Isso é muito bonito, sabe? A pessoa já te enxerga de uma forma diferente. Isso agrega valor pro teu trabalho, traz profissionalismo pro teu trabalho. E eu acho assim, ó, que fotógrafos que não se profissionalizam acabam se desvalorizando e achando que o seu trabalho também não vale, né? Porque, poxa, eu sou um fotógrafo, eu tenho uma câmera aqui, vou lá e tiro. E por muitas vezes, porque eu, gente, já sofri, eu não sei se eu chamaria de bullying, sabe? Mas eu diria assim, ó, ser desvalorizada realmente, sabe? Até um pouco humilhada, eu já passei por isso. E eu disse, não quero isso pra mim, eu sou uma profissional, eu mereço respeito. E antes da gente merecer o respeito, a gente tem que se respeitar. Então, quando tu tem o teu negócio como algo legal, algo bonito, algo organizado, a pessoa já te olha diferente. Não, para aí, eu tô lidando com um profissional. Eu não tô lidando com uma pessoa qualquer, né? Eu tô lidando com um profissional. E foi esse, pensando nisso, em toda a minha experiência, em tudo que eu já passei, né, dentro da fotografia, que eu resolvi trazer isso pro meu curso, para que o meu aluno se enxergue, se respeite como profissional, como um fotógrafo profissional, que ele se trate como um fotógrafo profissional, que ele cobre bem pelo trabalho dele, porque é um trabalho que é feito com carinho, com amor, com dedicação e muito trabalho, gente. Eu já fiquei muito tempo aqui no estúdio editando foto, muitas horas, muitas noites sem dormir, dormindo 3 da manhã, acordando às 7 da manhã para trabalhar, e isso merece respeito, tá? Então, assim, ó, uma coisa é fundamental, tu precisa sim ter o teu negócio legalizado para te sentir profissional, cobrar bem pela tua fotografia e ser um preço justo, né? Porque se a gente se esforça, se a gente trabalha, se a gente investe, tu merece ser valorizado e te valorizar por isso também, tá, gente? Não existe fotógrafo qualquer, mas às vezes a pessoa se coloca numa posição de não se valorizar, né? E porque a gente tá trabalhando, e fotógrafo, a gente trabalha muito, a gente trabalha bastante, a gente trabalha horas, principalmente quem trabalha com eventos, né? E trabalha bastante. E a gente precisa se valorizar, a gente precisa valorizar o nosso trabalho, fazer com que as pessoas valorizem também, né? E eu falo isso pelas experiências que eu já tive das pessoas não me enxergarem com valor, né? Eu espero que ninguém tenha passado por isso, mas eu passei, né? Então, por isso eu trago essas questões aí para vocês de se valorizar.